Shalom, meus amigos. Shabbat Shalom. Nesse dia 8 de agosto de 2026, eu vou te contar a minha história com Deus. Como Deus me pediu em casamento e de aliança e tudo. De aliança e tudo. Essa história começa dia 3 de janeiro, umas 6 e pouca da manhã, ou antes de 6 horas. Eu tive um sonho profético. E nesse sonho eu vi uma imagem, eu estava dentro de um carro com uma pessoa, eu vi mais ou menos quem era a pessoa, eu senti no meu coração, tanto na aparência do que eu vi, quanto no que eu senti no meu coração. Eu não gostei de estar com essa pessoa, eu pensei, não tem como eu estar com essa pessoa dentro desse carro, nesse lugar. E eu peguei e fiz assim, no vidro do carro, tipo para me afastar, como se eu estivesse querendo sair do carro. E aí eu acordei, foi só isso. Foi tipo segundos dessa visão. E eu peguei e acordei disso e era Shabat, tá? Era 3 de janeiro agora desse ano 2026. E eu fiquei muito irada com Deus. Eu fiquei muito irada, porque não é uma coisa que eu me alimente no meu dia a dia, no meu consciente, para depois isso tá no meu subconsciente e vir à tona, num sonho, entendeu? E eu falei com Deus assim, poxa Deus, eu só podia pôr um anel no meu dedo, porque para eu não ter esse tipo de sonho, eu me culpei, tá? Eu me culpei também. Porque se eu tivesse dinheiro, eu ia na rua agora comprar um anel, mas eu só não vou comprar um anel porque eu não tenho dinheiro. Mas eu fiquei revoltada com Deus por causa desse sonho, porque não é uma coisa que eu estava cultivando, pensamentos, stalkeando rede social de passado, nada disso, sabe? Então, esse foi um sonho dia 3 de janeiro de manhã. Quando deu no meio da tarde, assim, umas 4h30, 5h30, no meu horário local, uma pessoa me ligou dos Estados Unidos e falou comigo rapidinho, 3 minutos, e tudo bem, ficou por isso mesmo. E aí, essa pessoa é meu filho, tá? Ele me ligou, a gente conversou rapidinho. Ele estava viajando, estava quase chegando na casa dele. Ele me ligou lá da área de descanso, lá do rest area. E Deus, passando os dias, assim, ele virava e falava comigo assim, vai no Instagram da sua filha. E eu, gente, eu tenho um Instagram e com essas questões familiares, né, família, né, de profeta é complicado. Eu não gosto mais, se a pessoa ela tem um perfil aberto, não precisa me seguir na rede social se a gente não tem um relacionamento na vida real. Às vezes a pessoa quando a gente tá bem, enfim, eu não quero falar de várias coisas, enfim. Eu não sigo a fulana e ela não me segue, entendeu? E Deus falando, vai lá e dá uma olhada no Instagram da menina. Oh, Jesus! E aquilo não saía da minha cabeça. Que não é uma coisa que eu gosto de ficar viciada fazendo, já que a gente não tem relacionamento. Mas eu fui no Instagram. Só que era 11 horas da noite de terça para quarta. Tipo assim, do dia 6 pro dia 7. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Dia 3 eu tive sonho de manhã cedo. Do 6 pro 7 de janeiro, Deus batendo na minha cabeça. Vai no Instagram da menina. Quando eu chego lá, tá a foto do pai dela. Como se fosse assim, para quem já foi, já viu pessoas católicas, quando falecem, faz aquele santinho com a data do aniversário e a data da morte. E aí tinha aquele santinho, e eu sem óculos, eu não enxergo. E eu achei aquilo horrível, uma brincadeira de péssimo gosto, por uma coisa que ela nem sabe o que significa. Quando eu coloquei o óculos, aí eu vi, não era brincadeira, ele tinha falecido. Então, eu fui saber do falecimento dele dias depois do falecimento, porque o dia que ele faleceu foi o dia 3, foi o dia que eu tive o sonho de manhã cedo. Só que ele não faleceu de manhã cedo, desse dia 3. Ele faleceu no fim da tarde para o começo da noite, na hora local lá. Entendeu? Na hora local lá. Então, quem é
Ele é o meu primeiro marido, evangélico, eu evangélica, nós dois evangélicos que nos casamos diante de uma igreja com um pastor, de véu, de tudo direitinho. Pessoas imperfeitas, tá? Isso eu não vou entrar no mérito. Nos casamos, somos conhecedores do evangelho e nos casamos na igreja evangélica diante de um pastor. É isso. Ele é a pessoa que eu tive 2 filhos com ele, né? Nesse casamento. E acontece que nós ficamos casados por menos de 10 anos, 9 anos e borrachinha. E a gente se divorciou em 2005. E aí em 2006 ele se casou com outra pessoa. E a minha vida inteira que eu conheço Jesus, desde 93, e eu me casei no começo de 96, então eu tinha ali 2 anos ali de fé, mas eu leio a Bíblia todo ano. Por isso que você vê meu canal aqui, é Bíblia, palavra, entendeu? É isso que você vai ver aqui, porque a Bíblia é tudo que me enche os olhos, meu coração, a minha mente. A palavra de Deus, para mim, ela é a coisa assim mais maravilhosa que existe na face da Terra, do planeta Terra. A palavra de Deus, esse livro, as coisas que ele tá falando, as histórias por trás, assim, as coisas do Senhor são maravilhosas. Então eu me esforço para seguir o que essa Bíblia fala. E eu entendo, e não só eu, algumas pessoas entendem que quando você se casa com uma pessoa, você tá ligado àquela pessoa. Não importa. Briga, divórcio, recasamento, casamento segundo, terceiro, quarto. Você, que é a primeira esposa, a mulher da mocidade desta pessoa, é o primeiro casamento dele e é o primeiro casamento seu. E vocês dois conhecem a palavra, se chamam pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor. Seu casamento não se desfaz por outra coisa a não ser a morte. E caso você se case ou ele se case, é adultério. Para mim é simples. Eu não complico, eu não interpreto as interpretações e paguei um preço. Você imagina, meu divórcio finalizado em 2005 e ele veio a falecer agora em 2006. Então são 9 anos e mais borrachinha de casamento muito horrível, muito infeliz, muito atormentado e mais 21 anos de ver ele vivendo como se eu não existisse. Assim, que eu sou a pior coisa que aconteceu na vida dele, né? Me ignorando, não vamos sentar e conversar sobre absolutamente nada, um silêncio maravilhoso, e eu ali. A única coisa que me fez sobreviver foi a minha fé, ou seja, o circo ao meu redor, o circo da negligência, da falta de arrependimento, vamos sentar e vamos conversar. Não, a negligência dele e os maus conselhos de pastores evangélicos. Um só me aconselhou para eu ficar com Jesus. Esse homem me aconselhou num mês de abril e quando foi maio, junho, em julho, ele foi colhido para o céu no altar da igreja depois que ele pregou. Então você vê que desses pastores evangélicos que me aconselhavam, apenas ele foi a favor daquilo que eu cria e ele até me ajudou lá no começo a solidificar esta opinião que eu tinha e que eu tenho, que casamento é uma vez só na vida. Até que a morte te separe desta pessoa. A única coisa que separa você do seu marido, segundo o que eu entendo da palavra, é a morte. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Então, ele poderia me desconsiderar, ele poderia me odiar, ter as razões inúmeras dele, que eu sou a pior pessoa da face da terra. Eu, porém, acreditava, não é que eu estava honrando ele como pessoa, mas eu estava honrando a palavra de Deus. Não é que eu era apaixonada por ele e nada disso.
era porque eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Não é fácil. A palavra de Deus é cruz, cruz, cruz. Negue-se a si. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me segue. E me segue. Então eu tomei a minha cruz nesse casamento que não deu certo e tal. Então 30 anos, gente. E aí, nesse dia que eu fiquei sabendo da morte dele, dia 6 pro dia 7. Quando deu dia 12 de janeiro, eu tava numa oração à noite, numa segunda-feira, saí dessa oração e fui para um supermercado comprar uma comidinha lá e uma moça na minha frente me ofereceu: você não quer comprar joia, não? Aí, gente, eu tava comprando comida com cartão de crédito. Eu falei: olha, dinheiro eu não tenho não, mas eu quero ver, porque eu tô precisando de um anel, não é? E aí, ela me mostrou. E não, aí ela disse assim: não, a minha bolsa tá dentro do guarda-volumes. Quando a gente acabar aqui, aí eu te mostro. Não, beleza. Só que ela tava com uma bolsa e aí ela tirou uma sacolinha de um plástico transparente e tinha vários anéisinhos da bolsa que ela tava. E aí eu vi 2 anéis lá, e aí eu peguei, olhei assim, tava lá a etiquetazinha penduradinha, em cada uma era R$10. Eu falei: gente, aí eu peguei 2 e eu falei pra ela: olha, eu não tenho dinheiro pra te passar Pix, eu vou ter que dar um jeito. Aí ela tava com 2, ela tava na minha frente, 2 iogurtes assim grandes, era R$8,50 cada um. Ela falou: paga pra mim. Eu falei: mas aí não vai dar R$20, vai dar 17. Vai lá e pega outro. Ela falou: mas aí vai passar de 20. Eu falei: não, eu prefiro que passe de 20 do que eu pagar menos que 20. Aí eu comprei isso aqui, ó, esses 2 anéis por R$20, tá? Eu falei assim, no meu coração, claro que eu amei os anéis, tá? Eu amei o agir de Deus numa fila de supermercado para quem não tinha dinheiro para comprar. Deus me deu esse anel, eu coloquei nessa mão aqui e eu achei que estava tudo certo. Tava tudo certo. Pensando na minha cabeça, na verdade: poxa, o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas talvez é isso que eu mereço por agora, depois eu vou poder escolher meu anel. Eu pensei: calma, eu estou feliz com esse aí que o Senhor me deu. Isso foi 12 de janeiro. Então, recapitulando, 3 de janeiro de manhã ele me testa, 3 de janeiro à tarde o meu ex-marido, o marido da minha mocidade, falece. Dia 6 e dia 7, para o dia 7, foi onde eu descobri do falecimento dele, porque ele faleceu em outro país, né? E dia 12, o Senhor coloca isso aqui na minha mão, tá? E eu usava nesta mão, tá? De casado. Para mim tava certo, já tava feita a coisa. E ali, quando chega maio, então isso foi em janeiro. Quando chega dia 20 de maio, eu tenho uma dor tão grande, que eu vou parar no hospital. Só que antes de chegar no hospital, eu quis parar na igreja para pedir oração. E eu parei lá na Universal, porque era bem de manhã cedo, e a Universal não fecha, né, gente? Né? Glória a Deus. Aí era a porta aberta que tinha, eu fui lá pedir oração. Falei: pastor, não estou aqui para assistir o culto. O pastor que estava na porta da igreja, era uma quarta-feira, 20 de maio de 2026, tudo aqui 2026. Eu falei: pastor, eu não vim para assistir o culto, eu tô com uma dor tão grande e eu vou ali no postinho de saúde, eu não sei como é que vai ser, só ora por mim, antes, né, dos médicos colocarem a mão em mim. Não, certeza. Ele foi lá dentro, buscou o óleo e me ungiu e orou por mim, e eu saí e fui pro postinho. Cheguei lá no postinho, me transferiram para o hospital. Aí eu fui para o hospital da cidade. Aí eu cheguei lá, foram fazer vários testes e aquela história toda. E eu fui ultrassom diagnosticada com infecção alimentar, cisto e pedra no rim. Então a dor toda que eu estava sentindo era por uma pedra no rim. Então eu fui medicada, 6 horas depois eu saí do hospital, me deram alta e eu fui para casa. E aí eu pensei assim: amanhã,
que seria no dia 21, na quinta-feira de maio, eu vou lá na igreja agradecer. Mas aí eu não podia, não, porque eu tinha que ir na casa de uma amiga minha, que a gente estava combinado há muito tempo de tomar um café e conversar e ir na igreja à noite juntas. Então eu não fui na igreja na quinta-feira, no dia seguinte. Mas na sexta-feira eu falei assim, poxa, eu não tenho cartãozinho do SUS, eu vou na igreja agradecer pela oração, vou fazer o meu cartãozinho do SUS, tá bom? Gente, tá um sol tão maravilhoso, tão forte, e eu pus uma sombrinha aqui para poder gravar o vídeo. Aí, esse era o plano na sexta-feira, não ia assistir o culto de novo, só ia agradecer. Mas aí eu tive um outro sonho. De novo na mesma hora, 6 da manhã, na virada para 6 da manhã. Eu sonhei que o meu pai era vivo ainda e eu estava lá nos Estados Unidos com ele, levar ele para tomar café num lugar que eu gosto muito, numa deli de judeu, um Jewish deli, e eu cheguei a ver as coisas, queijo derretido, do que eu ia pedir. E eu ia bancar, eu que estava chamando ele para tomar café. E nesse café, nesse breakfast aí que eu ia com meu pai, o que eu ia fazer, eu ia meter a língua no meu ex-marido. Mas ele era meu marido ainda, nesse sonho. Aí, todos dois já faleceram, tanto meu pai quanto meu ex-marido, correto? Mas nesse sonho, no dia 22 de maio, eu ia tomar um café com meu pai no Jewish Deli para meter a língua no meu ex-marido, para reclamar do meu ex-marido. Como se a gente era casado e ele fosse vivo. Aí eu olhei aquilo, acordei e falei, Deus, que sonho profético, o que isso quer de mim? Aí eu olhei a hora, era 6h20, o culto começava às 7 da manhã. Eu falei, gente, eu vou assistir esse culto inteiro. Eu tomei a decisão de assistir o culto inteiro, porque eu queria entender o que esse sonho quis dizer. Eu fiquei assim, atônita, e fui para o culto desde o começo, peguei o culto inteiro. Chega na sexta-feira, dia 22 de maio, e eu com esse anelzinho aqui, nesse dedo. Aí, chega no fim do culto, o pastor fala assim, ó, domingo, ele mostrou um papelzinho assim, tipo um diplominha, imagina um diploma, mas é um menor, um papel grosso, não era um papel fino. Domingo, vocês vão casar com Deus. Tava lá Isaías 54, era como uma certidão de casamento, você e o nome de Deus, você casando com Deus, e 4 nomes e 4 linhas que você ia escrever que seriam as suas testemunhas, que você iria convidar para vir ao seu casamento com Deus. Aí eu olhei aquilo assim, falei, Deus, o senhor está me pedindo em casamento? O senhor está fazendo esse auê, essa arruaça toda para me pedir em casamento? Gente, a minha bola encheu demais. A minha bola encheu demais. Aí, isso foi numa sexta, no sábado, eu falei com Deus, olha, Deus, eu não vou colocar o senhor contra a parede, quem casa quer vestido novo e quer aliança. Mas eu tô feliz com o meu anel, mas eu tô falando, né? Se o senhor for Deus para me dar um anel e um vestido novo para esse casamento, amém. Se não, tá tudo certo. Aí, no sábado à noite, ele falou para mim assim, vestido novo você já tem. Aí eu falei, não, Senhor, que aquele vestido é muito apertado. Eu nunca vesti ele, é um vestido que eu tinha comprado em maio. E aí, eu não tinha vestido ele ainda, porque ele é um jeans, assim, que é elástico, misturado com elástico, mas elastano. Mas ele, assim, é bem correto, assim, justo, sabe? Ele não é indecente, ele abre, mas aqui nessa parte ele é bem justo. Aí eu falei, Senhor, ele é muito apertado. Ele falou, pode ir tranquila que amanhã cedo ele vai entrar. E aí o vestido entrou e eu nunca tinha vestido ele em outro lugar. Não é vestido branco, é um vestido jeans, marrom, jeans assim, meio marrom, tá? Imagina uma calça jeans marrom, era um jeans marrom, era esse vestido. Lindo vestido, serviu uma maravilha, eu fui pro casamento. Aliás, eu tava com esse lenço. Agora que eu vi, porque que Deus me deixou escolher esse lenço, eu tava com esse lenço. Aí,
casei com Deus. Eu queria ficar com esse papel para guardar nos meus documentos. Onde eu guardo meus documentos, eu ia guardar esse papel. Só que manda quem pode, obedece quem tem juízo. O pastor já tinha terminado o culto, eu estava saindo da igreja para ir para a minha igreja, que é a igreja que eu estou frequentando, que eu estou querendo ser membro, é a igreja metodista. E aí eu saí desse culto do casamento para ir para a minha igreja e o pastor chama lá do altar. Ó, você que trouxe, deixa aqui no altar a sua certidão de casamento. Eu falei, ô meu pai, eu queria guardar. E eu não pude guardar, eu deixei lá no altar, eu obedeci, deixei lá. Então não tem como te mostrar. E aí eu fui para outra igreja já, uma mulher casada, de vestido novo, mas ainda com esses anéisinhos. Tá. Quando chega 3 de junho, era uma quarta-feira de manhã, o Senhor fala comigo no meu coração, começa uma campanha no monte. Aí eu vim aqui no monte. E aí foi a primeira vez que eu vim nessa parte aqui do monte, que essa parte é mais aqui para dentro, não é lá para cima, onde a maioria das pessoas fica. Eu vim aqui mais para dentro, a primeira vez que eu vim aqui para começar uma campanha. E aí 3 de junho, quarta-feira. No 4 de junho era Corpus Christi. E eu vim na minha campanha aqui no monte. Aí eu sentei ali no lugarzinho, ali na pedra. E tô olhando aqui o sol batendo e um negócio brilhando. Aí eu falei, oh meu Deus, você tá me dando um presente hoje? Agora, Senhor. Adoro ganhar presente do Senhor. Eu já achei um cordão com 2 safiras e um diamante. Depois eu perdi esse cordão, tá? Ele me tirou, mas eu já achei presentes assim, joias. E aí, uma vez, tá? Não é várias vezes, uma vez. E eu achei que era um brinco, de novo, sem óculos não enxergo. Quando eu chego, gente, olha o que tava no chão, aqui no monte. Tinha um papelão, como assim as pessoas colocam para se ajoelhar. E ali na frente do papelão, e o que eu tava vendo, era isso aqui, ó. Isso aqui que tava brilhando no sol, tá? E aqui tem duas curiosidades. Não vai dar para você ver daí, mas aqui não tem nome de ninguém. E a outra coisa é isso aqui, ó. Ele me serve certinho, sem tirar nem pôr. Entendeu? Ele é do meu tamanho. Então, no dia 4 de junho, Deus... Aí você vai falar, poxa, Adriane, às vezes é alguém que tá com problema no casamento. Tá bom, meu querido, mas ele veio e deixou aqui a pessoa veio e deixou aqui no monte. Entendeu? Então, Deus deu para mim. A pessoa pode estar numa situação, ela não queria mais essa aliança, porque é a aliança de uma pessoa que ela não quer mais estar casada com a pessoa. Não tem nome de ninguém, ela não pediu para gravar, ela não tem nome de ninguém. E é de ouro, e ela serviu para mim. Então, Deus que me deu. A questão desta aliança, porque ele que casou comigo, quem casou comigo não é Jesus, é Deus. Deus casou comigo, o Criador, porque é o que Isaías 54 fala. Porque o teu Criador, o teu Redentor é o teu marido, e ele te chamou como a mulher da mocidade, abatida, desprezada e desconsolada, né? E ele vai ser o seu marido. Então, eu tenho Deus como meu marido desde 2004. É um processo. É um processo que eu tento me santificar, que eu tento relacionamentos, não vários, não muitos, mas não dá certo. E eu tô sempre entendendo que é o Senhor que eu tenho que ficar com ele. Aconselhamentos com pastores e olhando a vida, entendeu? É um processo. E ele resolveu se tornar o meu marido quando realmente não tinha mais opção de eu voltar com o meu primeiro marido. Não existia mais essa possibilidade. Quando ele morre, eu não posso mais pensar que é possível. Então, eu estou verdadeiramente viúva, né? Eu sou uma viúva, meu ex-marido faleceu, não vai ter reconciliação. E foi a hora que o Senhor primeiro me testou, porque quando ele me deu aquele sonho que eu estava no carro com essa pessoa, eu não sabia, e ele não tinha morrido ainda. Então Deus viu qual seria a minha reação no sonho. Então eu posso te afiançar, uma coisa nova que eu descobri, que Deus te testa até no sonho.
Então vai ver que é isso que Davi fala, me expurga dos pecados ocultos. Que às vezes você está num sonho que você tem o controle de decidir, outras vezes não. Então até no sonho Deus te testa. E ele me testou no sonho, ele viu a raiva que eu fiquei, que eu não aceitei aquele sonho. E ele levou o meu ex-marido, porque ele é o doador da vida, ele que dá e ele que tira. Não adianta planos humanos, é o Deus Altíssimo que nos dá a vida e ele que tira. É decreto dele, não importa as circunstâncias que foram criadas. E depois ele me deu um anel de compromisso. E depois ele me deu uma aliança de verdade aqui no monte. Sobre o anel de compromisso, quando eu vi esta aliança e coloquei no meu dedo, eu tirei isso daqui e deixei, não tinha falei que tinha um papelão que a pessoa tinha ajoelhado aqui, eu deixei o anel aqui. E aí no outro dia de manhã, no dia 5 de junho, o Senhor falando comigo no meu coração, bom, você não pode desprezar aqueles anéis porque eu que te dei, você pagou por eles no seu cartão de crédito, mas eu que te dei. E é como se fosse a velha aliança, a lei de Moisés. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou voltar lá e esse anel estava lá ainda? Aí quando eu cheguei aqui, gente, de verdade, o papelão não estava. Ai, eu fiquei assim. Quando eu cheguei, o anel estava no mesmo lugar. As pessoas não tocaram nisso aqui, elas não se interessaram por isso aqui. Então eu coloquei ele, aí eu coloquei nessa mão direita, aqui nesse dedo no meio, porque eu tô perdendo muito peso, glória a Deus. Meu marido está reorganizando a minha vida inteira, incluindo meu peso e a minha alimentação, ele está reorganizando nesse ano. Então, é como se... Então, aquilo que cabia nessa mão, tá cabendo direitinho nessa mão. E é isso, eu não vou jogar fora ou desprezar algo que o Senhor me deu. E foi uma aliança, um anel de compromisso, representa o Velho Testamento e ninguém mexeu. Aí eu tô com esses dois, né? Esse e esse, que esse foi o de compromisso, representa a velha aliança e esse é a nova aliança, né? E o nome dele é inefável, né, gente? Qual é o nome de Deus? Só na Bíblia 72 nomes. E Moisés perguntou, quando eles me perguntarem quem me enviou, aí você fala, eu sou, te enviou. E aí o nome de Deus é inefável. No judaísmo a gente nem fala Deus, a gente não escreve Deus, né? G, apóstrofe D, em português D, apóstrofe US, sempre faltando uma letra, porque não se escreve nem o nome de Deus, e se fala Hashem, o nome. Então aqui ele que casou comigo não é Jesus, porque senão ele falava que ele era Yeshua ben David. Esse aqui é o Criador, quem casou comigo é o Criador. E o que eu quero deste... e outra, teve festa, teve 2 festas já, tá? Teve uma festa dia 14 de junho com a igreja toda, no sítio da igreja. E depois teve... Aí eu achei que era isso. Era a minha festa de casamento, era aquilo ali. Mas aí teve uma festa de casamento mesmo na Universal. Era um casal de obreiros, então gente santa santíssima, né? Casamento de véu e grinalda, noiva e tudo. E tiveram uma festa, gente, uma recepção depois que eu nunca comi tanto na minha vida. Um lugar assim... muito de paz, um lugar bonito, muita paz. Então ali foi para mim a festa de verdadeira festa de casamento, mas teve uma festa antes. Então isso é minha vida casada com Deus. Eu quero dizer para você, mulher, que tá aí passando por divórcio, por separação de marido crente e tá passando tudo isso, eu vou falar para você as palavras do pastor, o pastor que me aconselhou a estar com Jesus, tá? Entre os pastores que me aconselharam, esse foi o único que falou de acordo com aquilo que eu creio. Ele falou assim, Adriane, não importa se a outra pessoa casou, porque no caso ali ele já tinha casado, ele estava casado já com outra pessoa. Fica com Jesus, que você vai ser muito mais feliz.
Gente, aquelas palavras dele em 2007 ressoaram na minha vida. Em 2013, quando eu estava averbando meu divórcio no Brasil, ficando livre legalmente, porque uma coisa é você divorciar nos Estados Unidos, nem em outro país, e depois, se você averbou esse casamento internacional no Brasil, aí quando você divorcia lá, dá trabalho. Então eu divorciei em 2005 e só fui conseguir averbar esse divórcio 8 anos depois, em 2013. E ali eu não estava certa não, gente, ali eu estava balançada. Mas aí eu lembrava dessas palavras que esse pastor me falou em 2007 e eu segurei a onda. Então, eu não tô aqui para falar para você que eu sou um anjo sem asas, que a carne não falou. Hoje não. Hoje eu tô hormonalmente calma, né? Eu tô na menopausa e não só isso, mas a minha decisão ela é muito firme, muito firme. Então, por isso, agora eu mereci ser convidada a ser oficialmente casada com o Senhor. Entendeu? Então, eu digo para você, mulher, que está divorciada ou que está separada do marido, tá? Se você vai ficar melhor com Jesus. Tranquilo, não inventa de casar de novo. Meu conselho de quem passou por isso. A paz é muito grande, a paz que excede todo o entendimento de ter um marido como Deus, como o criador do universo, o dono do ouro e da prata. Então eu tô aqui vivendo esse casamento e vendo a cada dia onde que esse casamento está me levando, o que o meu marido está fazendo por mim, entendeu? Então é isso, Deus se casou comigo. Ele me pediu em casamento, ele me testou, ele fez o que ele fez, porque ele tirou a vida, ele deu, ele tirou a vida. Ele fez um anel, um compromisso comigo e passou a me observar naqueles meses para ver se nem um segundo eu titubeava. E eu ali feliz, não, é isso aqui, tá bom, isso aqui já para mim é tudo. E aí ele foi melhorando as coisas e diante dos homens, e de acordo com a terra, sabe? Ele cumprindo sonhos, desejos e anseios que eu nem tinha mais. Eu não tinha desejo de casar, de assinar papel, de ir para a igreja, casar, ter festa, nada disso. E ele tá fazendo tudo isso no dia dele, na hora dele, do jeito dele, porque ele gosta ao mesmo tempo que ele faz coisas de acordo com os nossos assim anseios, ele é um Deus que surpreende, porque ele não fala a hora que ele vai fazer certas coisas. Aí você, olha ali Deus fazendo isso e fazendo aquilo. Então é isso, minhas amigas, meus amigos. 30 anos da minha vida com um péssimo relacionamento, com uma pessoa que a última coisa que ele queria era estar casado comigo. E eu fui uma grande decepção para ele, né? Tipo assim, ele me detestava durante o casamento e depois do nosso divórcio. Muito ódio, muito... Ai, sabe? Ele achava que não me devia nada, que eu simplesmente destruía a vida dele. E depois de todo esse julgamento, desse tratamento tão esdrúxulo que eu tive dele, da família dele, de todos envolvidos com ele, aí eu venho e sou pedida em casamento pelo Senhor. Que maravilha, né? Então é isso. Ele me chamou como a mulher da mocidade desprezada e arrojada com a tormenta. É isso que foi a minha vida. Isaías 54 define a minha vida pessoal. E eu convido a você, mulher, que está passando por esse tipo de coisa, não fica pensando. Você vai achar aí um príncipe encantado. Ontem eu estava vendo um testemunho de uma mulher que ela casou com um príncipe encantado aí, sabe? E ela... Engraçado esse testemunho dessa mulher.
ela fala que ela tem medo ainda. Ela tem medo ainda de passar um grande trauma parecido com os que ela já passou. Deixa eu te falar um negócio. Esse é o medo que eu não tenho. Eu sei com quem eu casei. Ele sabe com quem ele casou. Ele me testou 30 anos. 30 anos. Vendo as realidades, entendendo o que é homem, o que é casamento, o que significa e isso tudo. Vendo as minhas decisões, ele me escolheu para realmente pôr o nome dele assinado comigo dentro da casa dele, me honrar, pôr um anel no meu dedo, aliança de casada, entendeu, querido? Eu não tenho medo porque eu tô casada com a melhor pessoa. Ele nunca vai fazer mal para mim, ele me ama e o amor dele é verdadeiro, não é amor que faz as coisas pelas costas, enfia a faca pelas costas, fala uma coisa e sente outra. Não, com Deus não é assim não. O amor dele é o maior, é o mais perfeito. E o que eu fico mais assim é dele querer casar comigo, esse vaso de barro. Oh, aleluia, essa pessoa imperfeita. Ele virar e falar, eu quero casar com você, Adriane. Eu vou te atrair àquela igreja, naquele dia, naquela hora, para te chamar para um casamento. E eu ficar assim, meu pai do céu, é muita honra. É honra, gente, que homem nenhum nessa terra ia alcançar. Porque um homem, é um Deus que está casando comigo, que me conhece de dentro para fora. Eu não preciso me defender diante dele, falar o que eu penso, ele já sabe. Ele já sabe o que eu penso até dormindo. Até durante o meu sono, ele sabe o que eu penso. Então, honradamente, honrosamente, eu sou esposa do Senhor Deus, Criador do universo, o Deus Altíssimo. Eu sou esposa do meu Deus, do meu amado. Aleluia. Ele me escolheu. Ele me escolheu. Aleluia. Aleluia. Estou tão, meu Deus, quebrantada com isso. O Senhor é lindo. E é isso que eu quero te contar hoje nesse Shabá. Tá bom? Deseje isso, porque você vai ser muito feliz, muita paz, não vai ter medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor do Senhor é verdadeiro. Se você conseguir, se você desejar, como eu desejei a minha vida inteira, eu nunca me imaginava casada de novo. É uma coisa que eu não queria mesmo, eu não queria. Sabe? Não queria. E ele me testou até na última hora para ver se era isso mesmo. Para ver se era isso mesmo. E eu provei para ele, Senhor, confia. Não quero outra coisa. Não quero assinar nome de ninguém. Não quero casar e manter o meu nome. Isso para mim não vai ser casamento. E ele resolveu tudo isso. Meus documentos nunca mais vão precisar ser mudados. Eu estou casada já, com um nome inefável. Amém? Shabbat Shalom. Diga-me a sua opinião, fale aí o que você quiser falar. Mas eu não vou ficar debatendo com ninguém não, tá? Só estou te contando a minha experiência. Shalom.